Bom dia, hoje a gente vai começar com a aula de redação. Você já deve ter visto os avisos que a diretora colocou e vai ter na próxima semana, depois dessa semana que vem, dessa semana do dia 8, na outra semana vai ser prova de português. E na prova de português vai ter um simulado, que é sobre esses assuntos que vocês estão estudando todos os dias, e uma redação. O simulado eu vou colocar no Google Forms, formulário, e a redação vai ser direto no WhatsApp. Eu vou colocar como atividade, coloco o texto, no WhatsApp não, vou colocar lá no ICEDUC. Vou colocar como texto de apoio. Então, aliás, na parte de atividade, vai ter texto de apoio e tudo mais. Hoje eu vou começar com a aula de redação, vou passar a semana todos os dias dando uma aula de redação para vocês. E aí vocês vão tentar fazer uma redação, que aí o valor da redação é 10 pontos e o valor do simulado também 10 pontos, ou pode ser a redação 5 e o simulado 5, que dá um valor de 10. Depois eu vou somar esse 10, essa nota que vocês tirarem, com as atividades que vocês entregam, e o qualitativo, que tem um valor de 10 pontos. E hoje a gente vai falar na aula de redação, nós vamos falar de estrutura de redação do Enem, que eu costumo dar aula de redação do Enem. Então, na estrutura da redação do Enem, que para você tirar uma nota, eles já observam as três estruturas, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos ver como é que se faz isso. A introdução da redação. Não é sem razão que o primeiro parágrafo da estrutura de uma redação é chamado de introdução, pois é nessa parte do texto que você vai apresentar as principais questões a serem abordadas no restante do texto. O primeiro parágrafo, o leitor terá uma dimensão geral do assunto e vai entender as razões pelas quais a discussão do problema é relevante. É nessa hora que você vai envolver o leitor e ser criativo o bastante para instigá-lo a continuar a leitura. Assim, uma boa forma de fazer isso é relacionar o tema a aspectos pessoais ou sociais. Mostre como essa questão pode afetar a vida do leitor ou como ele está relacionado a ela. Bom, gente, eu diria para vocês que quem lê a introdução é uma redação bem organizada. Na introdução já diz o que é que vai ser feita a sua redação todinha. Lá na introdução já diz assim, é como se fosse um apanhado para mostrar para você, para o leitor da sua redação, o que é que você vai abordar durante todo o seu texto. Para que você consiga fazer isso, você deve dividir a sua introdução em 3 partes: contextualização, tema e tese. Como assim? O que é isso? Bom, a contextualização é quando você pega alguma informação, uma frase de uma música, uma frase de um texto que você leu, ou de uma poesia, ou de uma lei na Constituição brasileira, ou de algum fato histórico, um pequeno relato de um fato histórico, ou de um filme que você assistiu. Isso nós chamamos de contextualização. O tema é o tema que vem pedindo na redação. Esse tema aí, você tem que colocar o tema, e aí diz assim, tese. Tese seria o quê? O tema junto com a sua opinião. Quando você dá opinião sobre o tema, você já fez sua tese. E geralmente essa tese ela vem acompanhada com os argumentos que justificam a sua tese, que justifica o seu tema, por que é que aquilo existe. Digamos que você vai falar vamos falar da seca do Nordeste, ou vamos falar da violência no Brasil, ou da escassez da vacina no Brasil, ou da vacinação no Brasil contra a Covid. Digamos que o tema seja este.
Isso é a vacinação, o desafio da vacinação da Covid no Brasil. Já formulei um tema aí para vocês. Então, qual é a sua tese? Se eu coloco desafios da vacinação do Brasil, você vai dar opinião. Então, você pode dizer assim que os desafios da vacinação do Brasil são muitos, devido, não é, à falta de projeção, de organização do governo federal para a aquisição de vacinas, não é? Ou a demanda de vacina no mundo todo. Então, você vai dizendo isso, devido a quê? A isso, não é? Então, isso você já diz. Então, que a vacinação no Brasil está de forma resumida, um número muito pequeno de pessoas sendo vacinadas. Aí você já deu a sua opinião, você já está dando sua opinião sobre a vacinação no Brasil. Então, isso é que é a sua tese. A sua tese é isso, é o tema junto com a sua opinião. Se eu falo, como é a violência no Brasil no século XXI? Aí se você coloca assim, a violência no Brasil no século XXI tem aumentado bastante, você já colocou aí a sua tese. Qual é a sua opinião? Quando você diz assim, tem aumentado bastante. Isso é sua opinião. Então, é o tema, mas a opinião forma-se a tese. Devido a tal coisa e tal coisa. É bom que você coloque dois argumentos, que os argumentos são aqueles que você justifica a sua tese. Vamos para a contextualização, como eu falei. A contextualização, o assunto é algo mais abrangente do que o tema, mas que está conectado a ele. Por exemplo, o tema da redação de 2018, a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Neste caso, o contexto poderia ser sobre meios de comunicação, redes sociais, internet em geral, privacidade, entre outras possibilidades. Além disso, o contexto é um bom lugar para você citar algum repertório sociocultural, como um livro, um filme, uma música, um dado histórico ou estatístico, ou também alguma lei, algum artigo da Constituição brasileira. Então, você viu aí como é que se faz a contextualização. O tema. Depois de fazer a contextualização, você deve demonstrar como o contexto está ligado ao tema. Tente não copiar o tema de forma literal. Em vez disso, tente escrever com suas palavras. Mas não esqueça de que todos os elementos do tema precisam estar presentes. Utilizando o exemplo anterior, você deve lembrar de mencionar a manipulação, controle de dados e internet. Às vezes tem gente que quer ser criativo e esquece de mencionar o tema. Aí aqui está dizendo que o tema não seria legal ser copiado igual, mas se você copiar igual não vai ter problema nenhum. O problema vai ter se você fugir do tema. Eu vejo muito aluno faz a redação no Enem e depois fica chorando, preocupado, com medo de fugir do tema. Então o jeito melhor de não fugir do tema é você colocar o tema ali dentro. Igualzinho que está ali, não tem problema, não vai dar problema. Se depois você desenvolver bem seus argumentos, você não vai tirar até 1000. Você pode tirar até 1000. Mas aí, como aí está dizendo que nessa redação de 2018, que o tema era manipulação de usuário pelo controle de dados na internet, você viu aí 3 palavras importantes: manipulação, controle de dados e internet. Você precisa copiar o tema igualzinho, assim, emendadinho, junto? Não, mas você pode falar da internet num primeiro momento, e depois falar da manipulação de dados, e depois falar do controle de dados, que aí você já está falando do tema completo. Tese, o que é a tese? Em seguida, você não pode esquecer de escrever sua tese. Tese é o objetivo do texto, é aquilo que você pretende defender ao longo de sua redação. Essa é uma das partes mais importantes de toda a sua redação. A fim de definir qual a sua tese, você pode se perguntar: o que eu acho sobre o tema? Partindo de sua resposta, você vai conseguir formular o objetivo do seu texto, ou seja, a sua tese, que aí no caso foi o que eu disse, a opinião que você tem sobre o tema. E aí, o que eu acho, quer dizer, minha opinião. O que eu acho da vacinação no Brasil?
O que eu acho da Covid no Brasil? O que eu acho do isolamento social? O que eu acho do fechamento dos comércios para evitar o aumento da Covid? Então, a partir do momento que você começar a dar sua opinião, você já fez sua tese. Exemplo de introdução. Aqui nós temos um exemplo, eu já coloquei eles separados em cores diferentes, para a gente ver por parte. Nessa partezinha de cima, que é a parte branca, nós estamos vendo já uma contextualização e é de uma autoridade. Diz assim, segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Você viu aí que no primeiro período, os períodos terminam com um ponto, quando falou segundo é o sociólogo. E o que foi que o sociólogo disse? Que os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Quer dizer, a gente só pode se comunicar com os meios de comunicação. Isso, ok. Aí foi a opinião do autor. Quando ele colocou, visto isso, é possível mencionar que a internet, aí já foi o autor da redação. E ele já colocou uma das palavras lá do tema da redação de 2018, que é a internet. Aí ele fez um ponto e agora ele vai colocar a tese dele, que é a opinião. Ele diz que a internet é importante para o desenvolvimento da sociedade. Importante, tá vendo? Mas será que ela tem só benefícios? Ela pode ter algum malefício. Vamos ver o que foi que a pessoa colocou. Entretanto, o meio virtual, que aí já mudou o nome da internet para o meio virtual, que é sinônimo, para não repetir a palavra, tem sido utilizado, muitas vezes, para a manipulação do comportamento do usuário, pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Aí você viu que ele já colocou a opinião dele, e ele já disse, pelo controle de dados, ele colocou o tema completo, não usando do mesmo jeito, mas ele colocou aí, colocou internet no segundo período, colocou aí manipulação do comportamento, que era uma das palavras-chave que tinha lá, do usuário, e controle de dados, que esse controle de dados, ele consegue manipular o comportamento das pessoas, do usuário. E ele colocou que pode induzir tanto as pessoas a determinados assuntos, pode ser assunto de política, pode ser assunto de vestiário, pode ser assunto de você, como se você se veste, como é que você fica gorda ou magra. Isso a internet influencia muito. E também consumir produto, que faz você, às vezes, propagandas de produto que você compra. Então, você já viu aí que ele colocou. Isso ocorre devido à falha de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet. E a ausência de consciência da grande parte da manipulação sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Nessa partezinha amarela aí, você viu que ele colocou 2 motivos que faz acontecer essa manipulação. Por quê? O que faz acontecer? A falha de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta, não é? Então, quer dizer, que a política pública fala a questão do governo, que não tem essa política pública. E qual é o outro motivo? A ausência de consciência da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Então, você viu aí que ele colocou 2 argumentos. Um, as políticas públicas, e o outro é a ausência de consciência da grande parte da população. Gente, isso aí é o que nós chamamos de argumentos. Pronto. Agora ele fez um ponto a seguir e colocou assim: essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos,
mas também por toda a sociedade. Aí, como ele disse que tem o governo, que no caso as políticas públicas seria o governo, e a sociedade também. Então, aí ele já busca, já põe aí a necessidade de fazer algo para solucionar o problema. Então, vamos lá. Esse parágrafo aí é excelente. Você pode utilizar esse método aí, esse modelo, para qualquer redação. É como se fosse um gráfico. A redação do Enem, ela é igual a matemática. Ela tem um gráfico e você cumprindo direitinho, você tira 1000. O que você não deve fazer na introdução? O principal cuidado que você deve ter ao escrever a introdução do seu texto é não misturar os assuntos. A pluralidade de ideias deixa o texto poluído e o leitor confuso. E ainda não mencione nenhum fato na introdução que não seja explorado ao longo do texto. Fique na sua tese principal. É recomendável evitar períodos longos no primeiro parágrafo. O espaço para produzir orações mais longas é o desenvolvimento. E, assim mesmo, esse recurso deve ser usado com bastante cuidado. Então, os períodos é a questão de pontos. Você viu, olha, como você colocou lá 2 argumentos, para você tirar nota máxima na redação. O que você colocou lá, você deve desenvolver e deve depois solucionar os problemas. Se você fizer isso, já é um caminho andado de você tirar de 900 pontos para cima. Então, a aula hoje vai ser um pouco longa, viu? Como fazer o desenvolvimento? Gente, para não crescer muito, eu vou dar continuidade a essa aula amanhã, certo? Terminar a aula por hoje, porque está muito longa. Amanhã eu dou um complemento, vocês já fiquem atentos. Não, eu vou continuar, né? Como fazer o desenvolvimento? Nesse espaço, você também pode dar voz a visões opostas sobre o assunto. Tudo que foi levantado na introdução deve ser discutido aqui e lembre-se de desenvolver uma ideia diferente para cada parágrafo. Mas, para conseguir fazer isso na prática, o primeiro passo é relembrar a tese ou o objetivo que você criou na introdução. Por exemplo, numa redação sobre agrotóxicos, você pode estabelecer como objetivo mostrar que os agrotóxicos são um retrocesso para a saúde e para a agricultura. Então, você deve desmembrar esses objetivos em 2. Um para o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o outro para o segundo. No caso do exemplo anterior, você poderia escrever um parágrafo sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde e outro na agricultura. Como no caso lá, você viu que tinha 2 argumentos. Vamos lá. Depois de estabelecidos o objetivo dos 2 parágrafos, você vai precisar de 4 elementos para construir cada um dos seus parágrafos. Desenvolvimento, afirmação, explicação, exemplificação e conclusão. Esse assunto eu vou deixar para a próxima aula de terça-feira, porque agora todo dia eu vou passar na semana inteira, vou colocar uma aula de redação. Então, fiquem atentos. Eu falei primeiro somente do parágrafo da introdução e dei uma pincelada no desenvolvimento, mas não vai ser hoje, vai ser a aula de terça-feira, ok? Tenham todos um bom dia.